Olá, mais um ABMed no ar, hoje trazendo para vocês um vídeo especial, conduzindo atendimento na crise convulsiva. A gente sabe que normalmente eu sempre lanço um vídeo especial em situações comemorativas. Esse vídeo especial não é nenhuma comemoração em si. Na verdade é que eu estou com um grupo de alunos que vai fazer uma prova recente sobre crise convulsiva e eu decidi dar uma ajuda a mais a eles. Então isso aí é um bônus, é um up para esses alunos e obviamente para quem quiser. Se você está interessado em mais conteúdo desse tipo, já deixa seu like logo aí de cara, já deixa o likezinho aí para a gente poder fazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. Mas esse vídeo aqui em especial vai para os alunos que vão fazer prova aí nessa quarta-feira. A gente está gravando esse vídeo, soltando ele na segunda. Quem vai fazer prova na quarta, seguia por esse vídeo aí que está bem bacana. A gente vai simular uma condução de um atendimento de uma crise convulsiva. Então isso na emergência. E eu vou começar com um casinho clínico ilustrativo, eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês, só pontuando as coisas mais interessantes. É um paciente de 52 anos e 70 quilos que foi achado em via pública pelo SAMU. O paciente, na hora que o SAMU achou ele, estava com Glasgow de 10, ele tinha uma abertura ocular ao estímulo verbal, uma resposta motora com identificação da dor e uma resposta verbal com sons incompreensíveis. Apresentava um ferimento sangrante na cabeça, ninguém sabia que ferimento era esse, qual era a origem desse ferimento, provavelmente um trauma, um HGT normal e sinais vitais estáveis. Durante a remoção do paciente para a unidade de saúde mais próxima, ou seja, enquanto o SAMU estava transportando o paciente apresentou uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, com liberação esficteriana, isso aí durante a condução do paciente. O médico do SAMU prontamente estabeleceu acesso venoso periférico e administrou 10 mg de diazepam intravenoso no momento da crise e trouxe ele para a gente e para vocês que estavam na UPA no momento e recebeu esse paciente. Bom, a primeira coisa que a gente faz então para esse paciente é monitorizar esse paciente. Sempre a primeira coisa que um paciente grave entrar na sua sala de emergência é monitorizar ele. Vamos lá para a monitorização. Então aí está o monitor deste paciente, um QRS estreito, um ritmo sinusal, frequência cardíaca mais ou menos de 112 batimentos, com saturação aí de 89, lembrando que eu acabei de receber um paciente que acabou de fazer uma crise convulsiva dentro da ambulância do SAMU, recebeu diazepam intravenoso, no momento está em pós-ictal, nesse momento eu calculo o Glasgow dele está de 6, então um paciente com Glasgow de 6, porém ele está no período pós-ictal. Em sua maioria das vezes, o Glasgow abaixo de 8 ele deve ser intubado. Existem duas exceções ou três exceções para isso aí. Uma delas é a hipoglicemia, a outra é estado pós-ictal, que são coisas refratárias que a gente consegue aí com facilidade administrar e tirar o paciente desse estado. Então, hipoglicemia, estado pós-ictal, mesmo com Glasgow abaixo de 8, a gente espera um pouquinho antes de intubar para ver se ele não recupera o neurológico dele com medidas, são medidas simples. Hipoglicemia, resolver a glicemia baixa, e estado pós-ictal, esperar mesmo, demora de 10 a 15 minutos para o paciente começar a sair do estado pós-ictal e ir recuperando o Glasgow. Vamos puxar aqui agora a pressão dele, do paciente, só para a gente ver, mas desde já eu já vou administrar aqui oxigênio para o meu paciente. Pode ser um oxigênio com catéter mesmo, já vou aqui botar oxigênio com catéter nasal para esse paciente. E a partir do momento que eu administro oxigênio com catéter nasal, já subo aqui a saturação para 96 e já fica um pouco mais tranquilo. Ele ainda está taquicárdico, óbvio, acabou de sair de uma crise convulsiva, é normal essa taquicardia dele. Durante a prescrição desse paciente, eu vou agora realizar alguns medicamentos. Medicamentos esses que vão servir tanto para me dar suporte caso ele tenha uma nova crise convulsiva, quanto para tirar o paciente da crise convulsiva. Vamos lá para a prescrição, então, agora que eu já monitorizei ele, já vi que está mais ou menos tudo direitinho. O oxigênio eu já coloquei, vamos prescrever esse paciente agora. Então agora nós estamos com a nossa folha de prescrição na mão, o paciente ainda está em pós-ictal, ainda está um pouco rebaixado, Glasgow 6, mas recuperando, agora Glasgow 7 mais ou menos, Glasgow 7, 8, e eu agora sento na minha cadeirinha, na minha mesa, para prescrever o paciente. A primeira coisa que eu coloco logo, obviamente, é a dieta zero. Ele não vai poder comer nem beber nada, pois isso aumenta o risco de broncoaspiração se ele tiver uma nova crise. Existe chance de ele ter uma nova crise. Então, começamos a nossa prescrição com dieta zero. Na sequência, introduzimos a monitorização para ele, então monitor cardíaco, oximetria de pulso, e logo em seguida nós vamos colocar o oxigênio que eu já havia colocado lá atrás. Agora eu começo com as medicações de suporte. Primeira medicação logo que eu vou fazer é o soro glicosado. Eu sempre gosto de botar uma hidratação
mínima basal para esse paciente. É um paciente que vai ficar em dieta zero, eu coloco um glicosado, o HGT dele tá bom, nada me impede de colocar esse glicosado em 24 horas para correr aí em 24 horas, só para deixar ele com um suporte mínimo de glicose aí. Então, 500 ml de soro glicosado a 5%, correndo a 7 gotas por minuto. O próximo passo agora seria o diazepam, 10 miligramas intravenoso, que só pode ser utilizado no momento da crise convulsiva. Lembrando que o diazepam, assim que passar a crise, não adianta mais utilizar o diazepam. Murilo, existe diferença entre o diazepam 10 miligramas, lorazepam 2 miligramas? Não existe diferença, né? Os benzodiazepínicos em si, os estudos não mostraram benefício de um em relação ao outro. Então não existe muita diferença. Não existe um benzodiazepínico mais efetivo no momento da convulsão. O que existe é que todo benzodiazepínico deve ser aplicado no momento em vigência da crise convulsiva. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que, às vezes, o paciente está em crise, ele chega para você em crise e você diz assim, poxa, Murilo, nenhuma técnica, por mais habilidosa que seja, nenhuma técnica de enfermagem consegue pegar um acesso em um paciente em crise convulsiva. É muito difícil o paciente se movendo, se debatendo, ela pegar um acesso periférico pérvio em vigência de crise convulsiva. Então, uma alternativa para o diazepam intravenoso seria o midazolam, que é o nosso famoso Dormonide, 10 miligramas intravenosa. Então, se ele não tem um acesso periférico, intramuscular, então se ele não tem um acesso periférico pérvio na hora da crise, você pode pegar 10 miligramas de midazolam e fazer intramuscular. O efeito é o mesmo do diazepam. Então, apesar da via de administração, a via de absorção intramuscular é mais errática, os estudos mostraram que 10 miligramas de diazepam intravenoso versus 10 miligramas de midazolam intramuscular possuem efeitos similares. Então, por que não fazer 10 miligramas intramuscular no momento da crise de midazolam para tirar seu paciente da crise? Aí eu coloco aqui diazepam 10 miligramas intravenosa se crise convulsiva. No momento ele não está com crise, no momento eu não faço. Se tiver com crise, peço para minha técnica administrar, porque já está prescrito aqui na prescrição dele. E agora eu vou evitar que esse paciente tenha uma nova crise. Evitar com o quê? Evitar com o Idantal. Idantal, então, 1.400 miligramas. Na verdade, você faz 20 miligramas por quilo. Em um paciente de 70 quilos, 20 miligramas vezes 70. 1.400 miligramas. Cada ampola de Idantal tem 250 miligramas de Idantal. Logo, vai dar aqui uma média de 5,5 ampolas. Todo Idantal deve ser feito diluído em 100 ml de água destilada ou soro fisiológico. Nunca em soro glicosado por conta de precipitação. Idantal precipita muito. E você bota para correr em bomba de infusão em 1 hora esse Idantal aí. Então, Idantal 20 miligramas por quilo. Meu paciente tinha 70 quilos, 1.400 miligramas. O que dá aí, cada ampola de Idantal tem 250 miligramas, é só diluir, dividir 1.400 por 250, vai dar 5,6, 5,5 ampolas. Dilui em 100 de água destilada ou soro fisiológico, nunca de glicosado devido à precipitação do Idantal em soro glicosado, e põe para correr aí em VMI em 1 hora. Próximo passo são as medicações de suporte, bromoprida e dipirona, se vômito, dipirona se febre ou dor, bromoprida se vômito. A vigilância neurológica sempre, ele pode convulsionar a qualquer momento novamente. E solicitar sumário de urina, eletrólitos, ureia, hemograma, raio-x de tórax, entre outros exames. Bom, agora esse mesmo paciente ele evoluiu com um novo quadro de crise convulsiva mesmo após idantalização. Então ele já é um paciente aí que vinha evoluindo com crises convulsivas anteriores, já teve uma presenciada pelo médico do SAMU, foi feito diazepam para poder tentar tirar ele da crise. Utilizamos aí o Idantal, idantalizamos o paciente, ainda assim ele evolui com crise convulsiva. Essa nova crise convulsiva desse paciente tem uma característica de durar mais do que 5 minutos. E até então, desde que ele deu entrada no SAMU, desde que o SAMU encontrou o paciente na rua, até o momento ele não recobrou o nível de consciência. Então, crises convulsivas com duração maior do que 5 minutos ou mais, onde o paciente não recobra o nível de consciência entre um intervalo de crise e outra, essas crises são chamadas de estado de mal epiléptico. Refratário a 2 drogas aí, o diazepam, que é para tirar da crise, o Idantal, que é para evitar que tenha, é indicado para esse paciente, então, intubação, e a gente vai iniciar aí sedação pesada com propofol, ou midazolam, ou dormonide, que são drogas anticonvulsivantes também. Então, esse paciente é um paciente que precisa ficar em uso de propofol, midazolam constante, contínuo, são anticonvulsivantes. A gente não vai suspender o Idantal,
O Idantal, assim que correr aquelas ampolas todas que a gente fez lá, diluída em soro fisiológico ou água destilada, assim que ali correr, a gente vai manter o Idantal 100 miligramas intravenosa a cada 8 horas. 100 miligramas intravenosa a cada 8 horas é a dose de manutenção do Idantal inicial. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai entubar esse paciente. Vamos entubar esse paciente, podemos sedar esse paciente com o que a gente bem entender de droga para sedação. Normalmente eu uso muito Propofol, porque já é uma droga, inclusive, que evita aí a convulsão, então eu costumo usar o Propofol. A gente pode sedar ele com Propofol e fentanil, ele tem 70 quilos, eu posso usar 7 ml de Propofol para sedação. Fentanil eu vou utilizar aí 3 microgramas por quilo, ele tem 70 quilos, vou utilizar uma média aí de 210 microgramas, que dá mais ou menos na ampola 4 ml, então vou usar 4 ml de fentanil, lembrar que a infusão de fentanil é feita em bolos lentos para evitar rigidez torácica, e a partir daí agora eu vou mantê-lo com sedação contínua. Então, estando entubado, eu vou mantê-lo com Propofol, em dose, em uso contínuo, e vou mantê-lo analgesiado também com fentanil, mas que não vai ter um benefício bom para a convulsão. O que vai realmente ter benefício para a convulsão é o Propofol. Como o paciente, o ideal é que fique sedado e analgesiado, eu vou associar ao Propofol ou fentanil para analgesia, mas o que vai resolver, o que vai beneficiar ele da crise convulsiva é o Propofol. Então tá aí um paciente com estado de mal epiléptico, onde a gente vai precisar utilizar Propofol. A dose de Propofol utilizada de 20 a 200 microgramas quilo minuto. Murilo, não sei calcular dose de medicamento dessa forma, 200 microgramas quilo minuto, 2 a 10, não sei falar em micrograma quilo minuto, só sei falar em ml hora. Uma pena, ml hora não é dose, é vazão. Eu já fiz um vídeo aqui explicando isso, vou deixar esse vídeo na descrição do canal, mas já teve um vídeo explicando isso aí. Então, ml hora é vazão, não dose. Dose é micrograma quilo minuto. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem como é que calcula isso aí. Então tá aqui, ó, a prescrição dele, a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer então é a intubação, e para intubar nós temos que induzir. Normalmente a gente induz utilizando drogas aí analgésicas e sedativas. A sedação a gente vai fazer com Propofol, 7 ml intravenoso em bolos no momento, ele tem 70 quilos, 7 ml é uma boa dose, e vamos fazer a analgesia com fentanil, 50 microgramas por ml, normalmente a gente faz 3 microgramas por quilo, 3 vezes 70, 210 microgramas, a gente vai fazer aí 4 ml intravenoso em bolos lento, lembrado, bolos lento do fentanil. Logo em seguida, nós podemos manter o Propofol correndo intravenoso em bomba de infusão para poder funcionar como anticonvulsivante. O fentanil também, lembrando que o paciente entubado ele tem que estar tanto analgesiado quanto sedado. Agora a gente vai fazer a heparina não fracionada, é um paciente que provavelmente vai ficar aí um tempo sem estar se movimentando, etc. Então precisamos fazer uma profilaxia para TEP e TVP. Essa questão da heparina aqui eu coloco um adentro pequeno nela, só para vocês perceberem. Antes de fazer essa heparina, tomografa o paciente. A gente não sabe ainda a causa dessa convulsão. Então, será que foi um HSA, um AVC hemorrágico? Nesse caso, estaria contraindicado nas primeiras 48 horas a heparinização do paciente. Então, antes de fazer essa heparina aqui, só vamos tomografar ele antes. Omeprazol, todo paciente entubado precisa de inibidor de bomba. Vamos passar também sonda nasogástrica nele, sonda vesical de demora nele, paciente que precisa ficar com sonda. Vamos solicitar eletroencefalograma contínuo. Toda crise de mal epiléptico, todo estado de mal epiléptico necessita de EEG contínuo. O eletrocardiograma na crise de mal epiléptico, ele parece, o eletroencefalograma, perdão, da crise de mal epiléptico, ele parece um ataque cardíaco ventricular. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é. Tá aqui então, ó, o padrão de convulsão, de estado de mal epiléptico convulsivo aqui no EEG. A gente tem aqui, ó, um estado que parece uma TV, simula uma TV. Aqui eu estou mostrando para vocês nessas derivações do eletroencefalograma. Aqui mais ou menos está a crise convulsiva do seu paciente. Então aqui ele está fazendo crise convulsiva. Todo paciente com estado de mal epiléptico, o ideal é que esteja monitorizado com eletroencefalograma contínuo. Até para você saber quando ele fez a convulsão, já que ele vai estar bem sedado, e às vezes a convulsão não aparece, não se mostra em termos de exame físico, então você acaba tendo que se guiar pelo eletroencefalograma para fazer um diazepam, para tirar da crise, etc. Então tá aí mais ou menos como é que se guia, como é que se conduz um paciente
com crise convulsiva, esse exemplo em específico que evoluiu com estado de mal epiléptico, que é aquele mal, aquela crise convulsiva que demora mais do que 5 minutos, um período pós-ictal prolongado, sem recuperação de consciência entre uma crise e outra, crises recorrentes, refratárias à idantalização, refratárias a diazepam. Então, essa é a característica de mal epiléptico, de estado de mal epiléptico. Muita atenção, estado de mal epiléptico tem que intubar e fazer sedação com midazolam ou propofol. No exemplo, eu escolhi o propofol, não teria problema nenhum se fosse fazer o midazolam, onde a dose é de 0,05 a 2 miligramas quilo hora. Então, se você quiser aí mais vídeos como esse, dá o seu likezinho, senta o dedo aí no like, compartilha esse vídeo com os amigos, compartilha aí para ver se esse conhecimento chega ao máximo de pessoas possível e, obviamente, ajuda o canal a crescer. Ajuda a gente aqui que a gente vai ajudando vocês daí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo da ABMed.